L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, senhores. Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem. Estamos aqui gravando o episódio 176 de Para Acabar com o Juízo. Estamos ao vivo agora em Paris. Doideira. E tá nevando aqui, cara. Acordei cedo pra ver a neve cair, aí ela me enrolou. Tava previsto pra 9h30, começou a cair às 10h30, mais ou menos. Podia ter dormido um pouco mais. Mas, muito interessante, cara. Muita neve, muito bonito, assim. Caraca, fico besta. Eu sempre fico pensando nesse lugar aqui. Europa em geral, né? Fico pensando nas guerras que tiveram aqui, nas fomes malucas, né? E essa vibe de neve, assim, muito louca, né, cara? Muito molhada, assim, mas muito... Sei lá, pra gente que é BR, né? Parada muito diferente. Enfim, em breve também já estou voltando pro Brasil. Sem ser próxima semana já volto, se meu avião não cair, né, que é o meu maior medo. Então estaremos de novo gravando para acabar com o Juízo Direto de São Paulo. Então bora lá. O que a gente tem mais hoje? Planos golpistas, né, de assassinato do presidente do Alckmin, coitado, e do Alexandre de Moraes, tá foda. Muito doideira, né, cara? Segue a discussão da escala 6x1. Espero que a coisa avance logo. E acho que é isso, né? Vamos. Não sei se tem mais coisa a contar, não. Tô cansado pra caralho. Acho que por isso também tô sem gás pra conversar. Eu fico visitando os lugares, mas eu tenho que trabalhar, né, cara? E tô escrevendo também o texto da Qualia e tá mó apertado, assim. Mó doideira. Mas, bora que bora. Não estamos reclamando, só cansados mesmo. Eu vou colocar aquele despertador maroto, que você já conhece, aquele de 20 minutos. Eu sei que eu tô ficando cansado e meio biruleibe das ideias quando meu olho começa a piscar sozinho, né? Piscar na realidade tremelicada, aquela tremelicada famosa no olho direito, né, cara? Tá rolando. Pronto, você sabe. Bom, pro que interessa a gente, né, nesse programa, nesse trabalho aqui nosso, é ler o Anti-Édipo, né? Página por página. E no caso das páginas de hoje, engraçado, só uma historinha, né? Quando eu vim pra cá, pra Paris pela primeira vez em 2010, eu vim de 2010 pra 2011, né? Cheguei em dezembro, fiquei até o começo de 2011. Trabalhei de garçom no Brasil, lá em Vitória, pra pagar um intercâmbio e poder trabalhar de garçom aqui, o que era muito engraçado pros franceses que trabalhavam comigo, né? Que são, pra falar pouco, assim, meio otários, né? Mas eles davam risada, assim, que eu deixei de estar no verão brasileiro pra passar férias trabalhando no inverno francês, parisiense ainda, né? Pior que francês. Mas o que eu lembro é que eu trouxe esse livro, cara. Eu tinha acabado de comprar o meu primeiro Anti-Édipo, assim, que eu nem sei onde tá meu primeiro Anti-Édipo, acho que tá na mão de outra pessoa, né? Que eu devo ter vendido. O primeiro, né? Quando eu viajei pra Índia, eu fiz um pequeno leilão dos meus livros, uma festa de despedida e o leilão dos meus livros. E aí rolou, levaram tudo. Aí depois tive que comprar tudo de novo, parabéns. Muito, muito desapegado. A pessoa muito desapegada é assim, né? Vai pra Índia, acha que pode ser desapegada e volta, tem que comprar tudo de novo. Anyway. E eu trouxe esse livro, eu lembro que eu não li quase nada, né? Eu lembro que eu cheguei na Bélgica, eu tava numa casa que era um sótão, assim. Sótão não. Contrário de sótão, que fica embaixo, assim. Sótão? Não, sótão é em cima. Um subterrâneo, né? Um subterrâneo. Era um quarto subterrâneo, assim, que eu olhava a janelinha, assim, eu via o pé das pessoas passando na rua, frio do caralho, quase não tinha dia. Eu comecei a ler o Anti-Édipo, assim, cara, eu lembro que aquilo ali não entrava nada, assim, me dava um chabu e eu sentia que eu tava ficando doido, assim, eu falei, caralho, parar de ler essa porra aqui. Eu lembro que eu dei uma folheada, foi ali que eu dei uma folheada, mas eu só fui ler mesmo no ano seguinte, eu acho que eu só fui ler 2012, o Anti-Édipo, assim, inteiro, pelo menos.
Engraçado, na UFES, naquela época, a gente tinha uma aproximação mais forte com o meu Platôs, assim, né? E até uns textos solos do Guattari, antiético, uma coisa meio misteriosa. Hoje eu leio, tipo assim, não leio bem, mas leio continuamente, né? Não fico tão... Ver quanta coisa aconteceu, né, em 13 anos. Sou velho já. Então é isso, essa foi a historieta, né? Quase surtei lendo tipo sozinho num subterrâneo, assim. Aí eu larguei. Eu lembro que nessa época também eu comprei Os Anos de Inverno, né? Que eu achei um livro muito foda. A capa era foda, era rosa. Comprei em francês aqui, Os Anos de Inverno. E não tinha saído no Brasil ainda, né? Agora tem pela N-1. Depois de muito tempo, na verdade, né? E era um recém-lançamento aqui na França. Comprei o Dialogues, que eu ainda tenho, acho, esse livrinho amarelo, do Deleuze Comparné. Comprei o Kafka por uma literatura menor também, que ainda não era traduzido no Brasil. Esse eu acho que eu ainda tenho também. E eu tinha na minha mão, cara, eu lembro, acho que eu lembro até o preço até hoje, assim. Eu fui num sebo gigante, assim, eu peguei na minha mão Cartografias Esquizoanalíticas, assim, em francês. Acho que era 30 euros. Eu olhei assim, difícil pra caralho, já olhei ali e falei, caralho, não, deixa isso aqui, eu vou pegar depois. Também não tinha tradução, ainda não tem, né, tradução brasileira nem português, na verdade, do Cartografia Esquizoanalítica. Tem uma promessa da N1, N-1 lançar, né, que foi um livro que o Guattari solo, né, levou no projeto da esquizoanálise sem Deleuze, assim, né, bem interessante. É 89, né, então é bem pós-Platôs, é muito fruto dos seminários que ele realizou aqui na cidade de Paris, né, numa das casas dele aí, durante os anos 80, né. É um livrão, assim, nunca terminei de ler também, não. Eu tava lendo em espanhol, em francês, assim, nunca terminei de ler porque parece que tem que concentrar, assim, né, o Cartografia Esquizoanalítica. E N-1 devendo aí nossa tradução. Mas eu tinha na minha mão. Depois eu acabei comprando a edição francesa, física, né? Que eu gosto de ter livro físico se eu posso, assim, se eu tenho lugar pra guardar. E eu comprei, eu acho que foi R$130, assim. Ia dar, Na época 30 euros, o euro era 2,30, né? Quando eu vim pra cá. Doideira, 2,10, 2,30. Depois eu paguei R$110 num brasileiro. No BR não, né? Era um sebo BR com livro francês. Mas eu tenho hoje o Cartographie Esquizoanalytique e tá lá, pegando poeira. Bom, mas agora o prólogo veio depois, né? Viajei aqui total, mas essa é minha historinha aí, minhas historinhas. 339 é a nossa página e a gente está no parágrafo que chama, não sei se é a bipolaridade de classe, 3.10.6. A gente parou no 336 e tem um trechinho aqui na meiuca do parágrafo. A página toda é um bloco de texto, né? E eu acho que bem na metade tem assim, né? Vou daqui. É exato dizer. Na minha edição, ele fica bem para a direita, assim, né? Um período que começa bem à direita e na metade. É exato dizer. Eu vou daqui. É exato dizer que a alternativa não está entre o mercado e a planificação, a opção capitalista e socialista, né? Econômica, já que a planificação se introduz necessariamente no Estado capitalista, e já que o mercado subsiste no Estado socialista, ainda que como mercado monopolista de Estado. Justamente por isso tudo, como definir a verdadeira alternativa sem supor todos os problemas resolvidos. Lembrando que eles estão colocando aqui que só existe uma classe, né, que é a classe burguesa, e ela dita majoritariamente a correspondência e necessita do proletariado. E aí o que eles opõem à classe burguesa, na verdade, é o esquizo, né? Então a gente vai ver para onde isso vai. A imensa obra de Lenin e da Revolução Russa, isso, foi a de forjar uma consciência de classe conforme ao ser ou ao interesse objetivo e, por conseguinte, a de impor aos países capitalistas o reconhecimento da bipolaridade de classe. Mas este grande corte leninista não impediu a ressurreição de um capitalismo de Estado no próprio socialismo, como não impediu o capitalismo clássico de contorná-la, prosseguindo seu verdadeiro trabalho de topeira, sempre cortes de cortes que lhe permitiam integrar na sua axiomática seções da classe reconhecida, rejeitando para mais longe, para a periferia ou para os enclaves, os elementos revolucionários não controlados tanto pelo socialismo oficial quanto pelo capitalismo. Então, ambos se adaptaram, né? E de alguma forma o capitalismo tomou essa vantagem fazendo suas margens, né? De alguma forma, e ampliando seus limites axiomáticos. Assim, a escolha só aparecia entre a nova axiomática terrorista e rígida, logo saturada do Estado socialista,
e a velha axiomática cínica, tão perigosa quanto flexível e nunca saturada do Estado capitalista. Mas, na verdade, a questão mais direta não é saber se uma sociedade industrial pode dispensar os excedentes, a absorção do excedente, o Estado planificador e mercantil, ou mesmo o equivalente da burguesia. Então, na verdade, a questão mais direta não é saber, né, essas questões importantes para o debate econômico, né, da transformação social. Ou seja, se uma sociedade industrial pode dispensar os excedentes, a absorção do excedente, o Estado planificador e mercantil, ou mesmo o equivalente da burguesia. Não são essas questões diretas, né? É evidente que não, mas ao mesmo tempo é também evidente que nesses termos a questão não está bem posta. Sigo o texto. E também não se trata de saber se a consciência de classe, encarnada num partido ou no Estado, trai ou não o interesse objetivo de classe, a qual se atribuiria uma espécie de espontaneidade possível esmagada pelas instâncias que pretendem representá-la. A análise feita por Sartre na Crítica da Razão Dialética parece-nos profundamente justa quando estabelece... Pô, é raro de citar em Sartre, né? E um trecho importante aqui, interessante. A análise feita por Sartre na Crítica da Razão Dialética parece-nos profundamente justa quando estabelece que não há espontaneidade de classe, mas somente de grupo. 2 pontos. Onde a necessidade de distinguir os grupos em fusão, fecha aspas, e a classe que permanece, entre aspas, serial, representada pelo partido ou pelo Estado. Que eu acho que o Guattari deu uma sugada nisso aqui, né, para fazer a coisa do grupo sujeito do grupo sujeitado de alguma forma, né? Essa noção de serial, o Guattari mesmo atribui a noção de singularidade à oposição dessa serialidade, né, essa produção serial. Claro que eles miúçam bastante, né, mas sartriana, né? É que o interesse de classe continua sendo da ordem dos grandes conjuntos molares. Ah, que interessante, olha só. Aí eles vão fazer uma análise, vão pegar essa coisa do Sartre, mas vão dar uma esquizoanalisada, né? O interesse da classe continua sendo da ordem dos grandes conjuntos molares. Ele apenas define um pré-consciente coletivo, necessariamente representado numa consciência distinta, a respeito da qual nem sequer se pode perguntar nesse nível se trai ou não esse interesse, se aliena ou não, se deforma ou não. Então esse é um nível meio pré-consciente que continua sendo a ordem dos grandes conjuntos molares, ele apenas define um pré-consciente coletivo, necessariamente representado numa consciência distinta, a respeito da qual nem sequer se pode perguntar nesse nível se trai ou não esse interesse, se aliena ou não, se deforma ou não. Parece que tem uma clareza, né, uma nitidez mais própria do interesse de classe no nível pré-consciente. Que eles vão distinguir do desejo de classe. Eu acho, desejo, né, de classe, talvez. Vamos ver. O verdadeiro inconsciente está ao contrário, no desejo de grupo, que põe em jogo a ordem molecular das máquinas desejantes. Engraçado, né? Parece que agora finalmente eles estão fazendo a junção do primeiro e do segundo capítulo com o terceiro. Mentira, né? O terceiro capítulo tem bastante, mas nesse trecho dos civilizados, né? Estão trazendo essa questão. É aí que está o problema, entre os desejos inconscientes de grupo e os interesses pré-conscientes de classe. É somente a partir daí, como veremos, que se pode estabelecer as questões indiretamente decorrentes disso, as questões sobre o pré-consciente de classe e as formas representativas da consciência de classe, sobre a natureza dos interesses e o processo de sua realização. Meu queridíssimo, reencontramos Reich, agora com suas inocentes exigências que reclamam os direitos de uma distinção prévia do desejo e do interesse. Entre aspas, a direção, parênteses, não deve ter, fecha parênteses, tarefa mais urgente, além do conhecimento preciso do processo histórico objetivo, que é de compreender a. Que ideias e que desejos progressistas existem segundo as camadas, profissões, classes de idade e sexos. B. Que desejos, angústias e ideias entravam, né, de parar o desenvolvimento do aspecto progressista. Fixações tradicionais. Fecha aspas. Nota de rodapé 103. Reich, o que é a consciência de classe de 1934? Interessante, né? O cara tava ali bem avant-garde mesmo. E aí o último comentário do Deleuze Guattari para esse parágrafo. Cara, minhas mãos estão ressecando brutalmente. Eu precisava ter comprado uma forma de hidratante.
ridículo. Eu tô pensando, eu esqueço de comprar hidratante o tempo todo. Parênteses. A direção tem a tendência de responder sobre tudo desta maneira. 2 pontos. Quando eu ouço a palavra desejo, saco meu revólver. Fecha parênteses, ponto. Isso aqui, com certeza, é uma nota gatarriniana que sobrou ali no meio do churrasco e gosto muito, né? Então a direção do eu acho que é isso, né? Essa representação de classe e que deve se subordinar de alguma forma, né? Nessa discussão bem dos anos 70, 60 e 70, né? Há um partido ou há um Estado, né? É muito clara molarmente é muito clara essa dicotomia, né? Entre a classe burguesa e a classe proletariada, né? Sem considerar, por exemplo, como muito afinco que lugar que fica a classe burocrática, né, do processo de tomada de decisão, de representação. Mas, de qualquer forma, é isso que é a direção, né, esse lugar de... essa dúvida, né, que as pessoas, mesmo quando tendem também a um sistema progressista, pelo menos antes, né, havia essa necessidade de uma certa liderança, de uma certa representação, de uma certa direção, né, que não é, como eles falaram, né, não é um problema sobre espontaneísmo, sobre não ter direção, né, mas um problema muito mais sobre poder tocar no problema molecular da revolução, né, no problema afetivo, no problema desejante da revolução. Ou seja, por que as pessoas, esses desejos, angústias, ideias ainda entravam o desenvolvimento do aspecto progressista nas próprias pessoas. Em outras palavras, por que elas desejam a própria opressão, né, e a própria miséria. Porque elas desejam uma vida de merda, porque elas desejam uma vida meio pacatona, assim, idiota, tá ligado? Não que pacato seja ruim, né, mas assim, uma coisa meio ruim, né, ruim mesmo, ruim. Tem nem ruim mesmo. E aí eles colocam, né, a direção, ou seja, esse que coordena a classe quando bem distinta na moralidade, tem a tendência de responder sobretudo dessa maneira, 2 pontos. Quando ouço a palavra desejo, saco meu revólver. Porque aqui eles estão tocando um vespeiro que o desejo tem muito essa, para a leitura, uma certa leitura militante, o desejo tem um aspecto individual, tem um aspecto burguês, né, tem um aspecto dessa individualidade histórica construída na burguesia, o que não deixa de ser verdade, né, eu acho que o próprio Deleuze e Guattari, os próprios estão atestando, né, há uma forma de interpretar o desejo inconsciente que é exatamente isso, é pequeno burguês, é edipiano, é familiar, mas o desejo é muito mais que isso. O próprio Freud já sacou isso, né? Ele abriu e escancarou, por mais que ele tenha fechado as portas também, né? Então, grande tarefa que junta o aspecto desejante, o aspecto inconsciente, né? O aspecto psicanalítico com o aspecto revolucionário e político de Deleuze e Guattari é fazer, de alguma forma, uma outra concepção de desejo, não vou nem falar fazer as pazes, né? Uma outra concepção de desejo e uma outra concepção de política para que os 2 fatores não se excluam, né? Vendo essa potência transformadora do desejo e se ela pode, como pode se alinhar e aliar às potências transformadoras da política, né? Do campo progressista, da esquerda, da revolução, né? Sem dicotomizar com, por exemplo, o problema da individualização, né? O desejo visto como algo individual, né? Mas sempre um desejo como algo político, como algo aberto, impessoal, por mais que também passe pela constituição de pessoas. Então é quase como... Eu sempre vejo isso, né? Eu acho que o Deleuze e o Guattari, eles, por mais que tem alguns textos do Guattari, algum texto, eu lembro que ele não concorda muito de ser visto como um autor da complexidade, assim. Eu sinto que eles veem as coisas meio em camadas mesmo, assim, sabe? Parece um pensamento em teoria da complexidade, tem níveis hierárquicos de complexidade, assim, né? Que tá tudo junto, é um monismo de alta interação entre as partes, né? Mas com profundidades, com camadas diferentes, mas que tocando em uma camada, a outra também vai ser afetada e vice-versa, né? Em layers, né? Meio camadonas, assim. Acho que eu tô meio pifando aqui para conseguir dizer, eu esqueci esse termo, mas acho que é camadas hierárquicas, hierarquia do sistema, esqueci esse conceito, assim. Mas que eles repensam essa própria história mesmo do sistema de feedback, né? No que é o campo do molar e o campo do molecular, tanto no campo da política, tanto na área da política, quanto no campo do desejo, né? Mas sempre dando primazia às linhas de fuga, ao desejo e ao princípio micropolítico dessa organização, né? Ou pelo menos do inconsciente.
Acho que é isso, mais ou menos. Perdão aí o cansaço, mas estamos por aí. Pulamos para um outro parágrafo, 3.10.7, agora eles vão esmiuçar ainda mais isso, desejo e interesse. É que o desejo nunca é enganado. O interesse pode ser enganado, reconhecido ou traído, mas não o desejo. Daí o grito de Reich: não, as massas não foram enganadas, elas desejaram fascismo, e é isso que é preciso explicar. E é isso que a gente volta numa versão, sei lá, 2, 3.0, 4.0, sabe quantas vezes a humanidade teve esses riscos de desejar o fascismo, né? Mas no momento atual, não que tem algum momento que não tenha desejado, mas no momento atual está muito explícito, muito grande, né? Devido à crise econômica, readaptação a processos comunicativos e tecnológicos, né? Que são sempre momentos meio disruptivos, assim, né? E é isso que é preciso explicar. Acontece desejar-se contra seu interesse. O capitalismo se aproveita disso, mas também o socialismo, o partido e a direção do partido. Como explicar que o desejo se dedique a operações que não são desconhecimentos, mas investimentos em conscientes perfeitamente reacionários? Né, se o inconsciente é revolucionário, isso aqui é interessante, né? Como que a gente pode pensar em investimentos inconscientes perfeitamente reacionários, né? E o que Reich quer dizer quando fala de fixações tradicionais, entre aspas, né, da citação do parágrafo anterior? Elas também fazem parte do processo histórico e nos conduzem às modernas funções do Estado. As sociedades modernas civilizadas definem-se por processos de descodificação e desterritorialização. É uma boa pergunta, né? Se a sociedade contemporânea é descodificada e desterritorializada de maneira relativa, né? O que quer dizer as fixações tradicionais, né? Boa pergunta aí. Como é que eles vão fazer esse samba de ligar com Reich? Mas o que elas desterritorializam de um lado, elas reterritorializam de outro. Então aqui a resposta é reterritorialização. Essas neoterritorialidades são frequentemente artificiais, residuais, arcaicas. Só que são arcaísmos com uma função perfeitamente atual. Nossa maneira moderna de, entre aspas, ladrilhar, fecha aspas, de esquadrear, de reintroduzir. Tocou aqui o despertador. Eu só vou terminar aqui. Cara, não vai dar para terminar não, porque ele vai embora. De esquadrear, de reintroduzir fragmentos de código, de ressuscitar antigos, de inventar pseudocódigos ou jargões. Neoarcaísmos, segundo a fórmula de Edgar Morin. Eu vou voltar daqui das sociedades modernas civilizadas. No encontro que vem, nossa próxima leitura. Interessante, né? Muito legal essa parte. Eu gosto bastante. Vai cada vez mais avançando para introdução à esquizoanálise. Só faltam, na verdade, 18 páginas, pelo que eu estou vendo aqui, mais ou menos. 18, 19 páginas até o capítulo 4. Que eu acho que a gente termina o capítulo 3 esse ano ainda. Vamos ver. Aí vai ser legal, né? Abril 2025, nossa, que doideira. Com o capítulo 4. Tá bom, minha gente? Cara, mega cansado aqui. Valeu a companhia. Sempre muito bom estar com vocês, né? Virtualmente aí. E na podosfera, na existência. Contem de vocês também. Mandem recados. Escrevam lá nos comentários. Nem que seja para dar um oi e ficar feliz, assim, se ver que não apenas bots escutam o programa. E é isso. Um forte abraço, um beijo grande. A gente se vê na semana que vem. Até mais.